Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco em mais um Conectados com a Palavra. Criança sob vigilância. Mateus capítulo 18, versículo 10. Eu leio assim: Atenção, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. O texto dessa conexão de hoje usa a expressão estes meus pequeninos. Pode ter duplo significado, duplo sentido, ou seja, crianças na idade infantil ou pessoa recém-chegada à fé cristã. O texto fala em anjos. A Bíblia ensina que anjos são espíritos ministradores que servem ao povo de Deus, cumprindo cada um deles responsabilidades diferentes. Cristo dá a entender que cada pessoa tem o seu anjo, mas nem esse texto, nem qualquer outro texto das Sagradas Escrituras serve como base para a crença popular do anjo da guarda, ou para a ideia comum do espírito guia, muito menos para que se faça uma oração a algum santo anjo. O termo desprezar, no seu sentido original, pode significar menosprezar ou subestimar. Quem assim procede dá a entender que é detentor de um espírito de orgulho, de soberba, de superioridade. Como já vimos, o texto pode ser uma referência tanto a crianças, como também pode estar, já que esse assunto está no capítulo, desse capítulo 18, como também pode se referir aos novos na fé, que seriam crianças espiritualmente falando. O escândalo e o desprezo a esses novos teria efeito negativo, seja no exemplo como no ensino, e o resultado disso é o afastamento desses do caminho da salvação. O provocador do escândalo que resulta nisso receberá julgamento severo da parte de Deus. Estes pequeninos que creem em mim, diz o texto, poucas são as coisas menos compatíveis com o espírito cristão do que o desprezo pelas coisas pequenas. Sejam novos na fé ou sejam crianças. Colocar as crianças em um nível abaixo do nível que Deus as coloca e por elas não se preocupar e exerce vigilância sobre eles, é o que Deus faz. Ele se preocupa e é vigilante sobre as crianças. Então colocá-las abaixo desse nível é sem dúvida nenhuma algo que não recebe a aprovação de Deus. E além de não receber a aprovação da parte de Deus, além disso, ainda é alvo do castigo de Deus. Os pequeninos, no texto citado, são vistos e valorizados e amados pelo Pai Celeste. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Pois bem, qualquer que seja a criança que esteja sem Cristo no coração, pode ser encontrada e ser salva por Cristo. Deus está atento e nos coloca como atalaias para proclamar essas verdades aos adultos, mas também às crianças. Deus, o Pai, o Criador, ama as crianças e vela por elas. E nós não podemos ser diferentes do que Deus é, nesse sentido, amando as crianças e zelando por elas. Que Deus nos capacite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajude-nos a sermos teus atalaias aqui neste mundo e cuidar daqueles que precisam de apoio, de ajuda, de amparo, sejam eles os pequenos recém-chegados na fé ou os pequenos em termos de idade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.